Olá, esse é o seu CV em Anexo, um quadro do Desabafo Corporativo para a gente falar tudo sobre o mundo de recrutamento e seleção. E aí, tá me vendo pela primeira vez? Que impressão que você tem de mim, hein? Por que eu tô falando isso? Porque hoje o nosso tema é sobre a primeira impressão. Como causar uma boa primeira impressão dentro de um processo seletivo. E aí o ponto inicial é: será que a primeira impressão é a que fica? E eu posso garantir para você que sim. Por quê? Porque às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade para gerar uma segunda impressão. E essa impressão, esse impacto que você gera de primeira, ele vai te acompanhando ao longo de todo o processo. É como se você desse um tom para uma conversa inicial e esse tom vai te acompanhar até o fim. Então, precisamos dar bons tons, não é verdade? E aí, o tom, ele começa no comportamento. A primeira coisa que você precisa se preocupar para poder causar uma boa impressão é a pontualidade. Será que você está sendo 100% pontual quando você tem compromissos dentro de um processo de recrutamento e seleção? Se já começa chegando atrasado, a chance de causar uma má impressão ela é muito grande. Mas eu costumo dizer que existem 5 pontos de atenção para você causar uma boa impressão. Quais são eles? Vou ler aqui, ó. Primeiro, como se veste, tá? Como você se veste. Segundo, como você se expressa. Terceiro, como você dá e recebe atenção. Quarto, como é a linguagem, a sua linguagem. E cinco, qual é a percepção que você passa de produtividade e de proatividade para o outro. Calma, que eu vou falar detalhadamente dessas 5, tá? Primeiro, vamos para o como você se veste. E aí tem uma pesquisa aqui, ó. 55% da impressão inicial é formada pela aparência e vestuário, segundo o estudo da Forbes. Olha isso, gente. Aparência não é tudo, mas causa um impacto, um primeiro impacto, uma primeira impressão. E aí a gente não está falando de vestir-se formalmente ou ter um único estilo para uma entrevista, não é isso. Mas a gente precisa se vestir de acordo com a ocasião. Você não vai de biquíni para um casamento e nem vai de roupa social para praia. Então, para uma entrevista é importante você olhar qual é a forma melhor para passar uma boa impressão, para passar profissionalismo aí, para você transmitir isso. Porque a gente primeiro é visual, depois vai te ouvir. Então, às vezes a gente olha, caramba, esse visual me interessa. Aí você vai falar e não tem tanto conteúdo, ok. Mas às vezes a tua expressão, a forma como você se veste já cria um bloqueio e essa pessoa nem te ouve como poderia ouvir, entende? Mas o ponto é, existem empresas de diversas culturas e de diversos formatos. Então entende, pesquisa sobre essa empresa, qual que é o dress code dela. Como assim, Isa? Eu trabalhei numa multinacional em que um dos valores deles lá é você ser quem você é. Então lá as pessoas eram muito mais livres para se vestir. Então tinha gente que usava cropped dentro do escritório, tinham pessoas que iam de havaiana e estava tudo bem, fazia parte daquela cultura. Mas não, mas aí imagina você ir de cropped e havaiana, de sandália de dedo, para uma entrevista numa corporação de advogados, no escritório de contabilidade, no mercado financeiro. Imagina só, lá já é outro dress code. Então, pesquisa sobre a empresa nas redes sociais, como essas pessoas se vestem, no LinkedIn, entende bem como é que é, para você poder estar adequado e fazer conexão, se conectar com aquelas pessoas. Então, vestir-se como você se veste é um ponto para causar a primeira impressão. Segundo é cuidado com as suas expressões, como você se expressa. Às vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso rosto diz outra, e a gente nem sabe disso. E para você descobrir, começa a treinar olhando no espelho. Ou grava, né? Se grava e vê. Às vezes você tem um tique no olho, às vezes você tem um entusiasmo na voz, mas não tem um entusiasmo no olhar. Então presta muita atenção para isso. E um ponto também importante é o sorriso. O sorriso é uma ferramenta de abrir portas, gente. O sorriso conecta. Às vezes você vai para uma entrevista que o entrevistador, o recrutador, ele tá o dia
inteiro entrevistando, tá cansado, tá estressado, e aí você chega com um sorrisão, você já contagia, você já vem com a sua simpatia, já joga uma energia positiva que vai transformar o dia daquela pessoa e ela já vai te olhar também com novos olhos, né? Então, muito importante as expressões. O que mais, Isa? Temos aqui a forma como você dá e recebe atenção. Mostre interesse genuíno. Por que, Isa, que é importante mostrar interesse? Porque às vezes a gente está só querendo despejar todas as nossas informações. A gente quer ser um currículo ambulante, falando, mas não mostra interesse sobre a empresa, não faz perguntas, não se envolve. Às vezes o recrutador está falando e você já está interrompendo. Escuta, às vezes ele vai explicar o escopo da vaga com mais detalhes e você vai conseguir, ter atenção a esses detalhes e falar o que ele quer ouvir e vai conquistar muito mais fácil esse recrutador. Ouça com muita atenção, ouvido em primeiro lugar, para depois você receber atenção, beleza? Uma outra coisa também que ajuda na primeira impressão é a linguagem acessível. Não fica com termos muito técnicos e robustos, principalmente na fase inicial de um processo seletivo. Porque essa fase inicial geralmente é tocada por psicólogos ou analistas de RH, e eles não entendem alguns termos técnicos próprios da sua área, né, do seu departamento. Deixa esses termos mais para frente, quando você falar com um gestor, um diretor, um CEO, aí sim você deixa uma linguagem mais rebuscada. Por quê? Porque às vezes esses termos técnicos não conectam com o teu recrutador e ele para de te ouvir naturalmente, tá? Outra coisa que é bem importante para causar uma boa impressão é a redução da quantidade de palavras. Quanto mais você conseguir ser objetivo, assertivo. E isso, gente, é treino. Tenta falar qualquer pergunta, né? Pensa numa pergunta de um recrutador e tenta explicar essa pergunta em 1 minuto. Grava isso, pode ser num gravador, pode ser um cronômetro, pode ser um vídeo. Grava. Vê se você consegue falar em 1 minuto. Nossa, eu não consegui falar em 1 minuto, Isa. Para tudo, recomeça, tenta de novo. E aí, aos poucos, você vai ganhando objetividade. Excesso de palavra não conecta, só desconecta. E às vezes a gente traz detalhes tão desnecessários que acaba até queimando a gente. Então, seja assertivo, seja objetivo, foco no ponto principal, tá? E treine muito, treine com vídeos. Eu acho que vídeo ajuda bastante, a gente percebe várias coisas ali, trejeitos, vícios de linguagem, você fala muitas vezes uma mesma palavra e aí você consegue melhorar nesse processo. E por último, qual que é a primeira impressão que às vezes a gente dá? De ser uma pessoa que não tem uma baixa energia, né? Então, traga uma percepção de proatividade e produtividade. Demonstre iniciativa, demonstre disposição para ajudar, para mudar a realidade dessa empresa. Foca em todas as suas respostas, foque na solução, foque em resolver problemas. Se você está disputando uma vaga, é porque essa vaga não está suficiente. Ou eles abriram uma nova vaga porque precisam de mais pessoas, ou alguém não está fazendo o papel dela dentro dessa empresa. Então, se ela está precisando de você, você precisa ser a chave, a solução para eles. E a primeira impressão, que é a que fica, às vezes é de você estar com baixa energia, dizer, eu posso ajudar, eu já passei por isso, e não conecta, e ele diz, não estou sentindo firmeza, não estou sentindo segurança. É muito mais dessa postura e nessa disposição, trazendo foco na solução. Tá fazendo sentido para você? Então, se tá fazendo, compartilha bastante esse vídeo, curte a gente aqui, se inscreve no nosso canal e vem comigo sempre no nosso CV em Anexo.